Olá, meu nome é Gênesis Santos Lopes, eu sou aluno do curso de licenciatura em matemática do Polo de Ananás. Eu espero que nessa disciplina de estágio nós possamos ter a vivência necessária para que quando chegarmos lá no futuro, chegarmos a ser professores, nós tenhamos já assimilado a diferença que existe entre a academia, a universidade, e entre o dia a dia, a prática. Existe uma diferença muito grande ainda hoje, infelizmente, do que é passado na universidade para o que é cobrado nas escolas. Laura de Souza Silva, do Polo também de Ananás, e espero dessa disciplina aprimorar os conhecimentos disciplinar e pedagógico para executar com sucesso minha futura profissão. Olá, eu sou Fábio Araújo de Souza, também do Polo de Ananás. Estamos no quinto período do curso de licenciatura em matemática e a minha grande esperança, a minha grande conclusão desse curso, o que eu espero deste curso, é que nós possamos sair de lá futuros professores, bons professores, e que nós podemos ter o conhecimento, o devido conhecimento para levar a prática desse conhecimento para a sala de aula. O estágio supervisionado, como dito anteriormente, ele nos dá um suporte necessário para que, quando cheguemos na sala de aula, lá no final do curso, nós não possamos ser meros passadores de conteúdo, mas sim como profissionais elogiados e parabenizados por já conseguirem chegar na sala de aula com domínio, tanto de conteúdo da disciplina, quanto domínio de uma sala de aula, que tem essa diferença. E na verdade, você precisa, para você passar conhecimento para outra pessoa, você precisa conhecer aquilo que você está falando, né? Aquilo que você vai passar, que você vai ministrar, senão não vai acontecer. Então vai ser como você passar um conteúdo teórico para uma aluna que vai entender o conteúdo teórico que vai continuar sendo teórico, se você não for a devida prática, né? O estágio supervisionado é de fundamental importância, por ele podemos unificar conhecimento disciplinar com conhecimento pedagógico. E mesmo porque é nele que nós vamos vivenciar a realidade. E vocês, o que acharam de ponto positivo e negativo desse texto? O ponto positivo para mim foi o planejamento. Porque a partir do planejamento coletivo, o professor pode desenvolver uma boa aula. Mesmo porque ele tem que unificar o que ele vai fazer, o que ele quer que os alunos deles aprendam. E se houver tempo para ele fazer com tudo com capricho, um planejamento conceituado, buscando os objetivos que ele quer, é fundamental. Com certeza. E também buscar um planejamento, não só ter planejamento individual, né? O planejamento compartilhado, o planejamento coletivo é essencial para uma boa formação, para levar uma boa profissão, né, de um professor, de um docente. Ele precisa trabalhar em conjunto, né? Precisa ter esse planejamento coletivo, para que ele abranja mais conhecimento, né? E assim acarretar uma profissão mais gratificante. E justamente nisso, ele também aponta outro ponto positivo, que é o conhecimento disciplinar. Ou seja, não vale nada o conhecimento de domínio do conteúdo se não sabe administrar. Tem que caminhar junto. Disciplinar com pedagógico. Eles não podem ser separados. Porque se eu souber apenas o conteúdo e não saber repassar, meu aluno não vai aprender. Isso. Eu achei bem interessante que logo no tópico 2, ele fala antes mesmo de irmos para a sala de aula, é necessário nos planejarmos. Até porque para que não fiquemos perdidos dentro da sala de aula. E não só o planejamento individual, mas o autor cita também o planejamento compartilhado, para que todos os professores de matemática daquela unidade escolar fiquem alinhados com o que é pedido pelo MEC, alinhados com o que é pedido pela SEDUC, e para que a escola possa oferecer, de certa forma, um conteúdo coeso para todos os discentes. Ou seja, eles trabalhando em equipe, em companheirismo, em busca do conhecimento. Fica até aquela questão do profissionalismo dos próprios funcionários daquela unidade.
você percebe que eles estão levando o que eles foram cabidos a fazer com seriedade, que eles vão ter uma disciplina, seguir um roteiro planejado. Então ninguém vai se perder ali, ninguém vai se desviar, se desvincular daquele roteiro, porque foi planejado em coletivo. Isso até arremete três pensamentos de grandes filósofos, que Sócrates, Freud e Freire, que diziam o seguinte, em questão em relação à educação, ao docente. Sócrates dizia o seguinte, que para que se haja o parto das ideias, é necessário que o professor, o docente, deixe de ser um mero líder e passe a ser um líder professor, onde os alunos se sintam à vontade para dialogar com ele, onde os alunos se sintam à vontade e sintam a segurança de que ele chegou na sala de aula com algo preparado, com algo planejado. E Freud já vem dizendo depois, que para que essa liderança aconteça, para que esse docente faça seu bom trabalho, é necessário que se tenha uma relação afetiva entre professor e aluno, E Freire já finaliza isso dizendo que o professor, que o docente tem um papel ético duplo, que é o papel ético, que é a sua ética pessoal e a sua ética moral da sociedade, onde ele tem a sua formação, forma os seus alunos e forma profissionais para se tornarem outros educadores e outros profissionais dentro da sociedade. Ele vai estar formando uma sociedade, mas isso só acontecerá se ele for um profissional ético e tiver roteiro naquilo que ele vai fazer. Entendeu? Então nós fechamos um bom planejamento. Justamente, os alunos conseguem identificar também quando o professor não tem um domínio do conteúdo, não tem nada planejado. Os alunos conseguem identificar isso. E para vocês, o que é ser um bom professor de matemática? Eu, primeiramente, um bom professor de matemática, você precisa saber o que é ser um bom professor. Para você ser um bom professor, vamos trazer para o lado do campo inteiro da coisa. Para você ser um bom professor, primeiro de tudo, você já não pode ir em questões financeiras, porque hoje nós sabemos que houve uma grande descaracterização do docente, de uns tempos para cá, houve essa descaracterização, mas para você se tornar um bom docente, você já tem que saber, antes de tudo, que você vai estar ali não pelo financeiro. Então, para se educar, para você assumir o papel de educador, você tem que ter na sua ciência de que o seu papel é educar, não importa quanto você vai receber por aquilo. Isso é ser um bom profissional. E na área de matemática, principalmente, ela requer muito compromisso. Requer muito compromisso porque é uma área exata. Entendeu? Qualquer deslize, entendeu? Não tem aquela questão de que você não, eu posso driblar com isso aqui. Ou seja, 2 mais 2 vai ser igual a 4, e não assim, que não tem como mudar isso. Então, para você ser um bom profissional, você precisa se planejar, você precisa acarretar a sua hora de trabalho, não pensando no seu financeiro, mas na sua profissão em si. Para mim, isso é muito importante. Mesmo porque um bom profissional, ele tem que executar um planejamento de forma dinâmica, trazendo para a sala de aula sempre o melhor, buscando ser um mediador e fazendo o aluno ser agente da sua própria aprendizagem, sendo cidadão crítico e reflexivo. Na minha concepção, um bom professor de matemática ele consegue transferir da melhor forma possível para a máxima quantidade de alunos os conteúdos. Tanto os conteúdos que eles irão utilizar na sua vida profissional, quanto os conteúdos que eles irão utilizar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Além disso, para mim, um bom professor de matemática é aquele que transforma a disciplina que é tida por muitas pessoas, a disciplina mais difícil da vida escolar em uma disciplina agradável, para que os alunos eles sintam prazer em estudar essa disciplina. Para mim, um bom professor é isso, que consegue passar da melhor forma possível o conteúdo e que faça com que os alunos aprendam também. E que transforma a disciplina de matemática numa disciplina agradável para todos. Ou seja, preparando para a escola e para a vida. Com certeza. E até o professor de matemática, assim como os outros professores, mas em especial o professor de matemática, ele tem um papel muito fundamental na formação de uma sociedade, começando no ambiente escolar, porque, como você falou, Gênesis,
Se você não tem uma boa administração em sala de aula, os alunos vão se sentir fatigados com aquilo. Então pode acontecer a evasão escolar devido à sua má administração, a sua má ministração em sala. Então isso pode acarretar tanto uma evasão escolar, isso pode acarretar a desistência dos alunos, né? Então você precisa estar preparado, para ter uma boa ministração em sala de aula, você precisa estar preparado para receber as críticas, para passar o conteúdo com o teu conhecimento e passar o teu conhecimento para os teus alunos, né? Então assim eles vão sentir que você sabe o que você está passando e eles vão entender melhor. Esse é o papel de um bom profissional, de um bom educador, de um bom professor em matemática. Ou seja, ele tem que ser motivador. Tem que ser um motivador, porque nós somos construtores de uma sociedade, nós somos formadores de ideias, né? Então nós dependemos, o nosso trabalho depende dos alunos, e os alunos dependem do nosso conhecimento para formarem ideias, para terem as suas próprias ideias. Isso. E o que é que esse texto o que acrescenta na nossa vida e o que é que vocês vão levar para o estágio, as visitas em loco, né, nas escolas, desse texto? Esse texto, a grande abrangência desse texto, que ele nos ensina e deixa bem claro que existe e há a grande necessidade de estarmos fazendo esse estágio, porque aqui durante esse estágio supervisionado nós vamos ter o discernimento entre teoria e prática, onde o professor que já está em sala, onde nos acompanhará, vai nos ensinar e nos mostrar como acontece em prática. Então é de suma importância a leitura desse texto que nós lemos para entender como funciona. Ou seja, ele já nos dá um vazamento que nós temos que planejar antes de irmos para a escola. Nós temos que saber o que nós estamos querendo lá, o que nós vamos buscar lá. Então, isso foi de fundamental importância para a gente. Então nós vamos para nossas escolas estagiar agora com mais afinco do que antes, para que possamos sair de lá com uma bagagem interessante de aprendizado para levarmos para a sala de aula onde formos trabalhar no futuro. E é isso que nós queremos ser e continuar sendo professores. É hora de estagiar.